A mulher teve filho com 90 anos. Sim, vocês têm noção do que é isso? Você sabe quem foi Sara? Essa mulher é um dos grandes exemplos de fé descritos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E aí, você sabe quem foi ela? Seja muito bem-vindo à série Mães da Bíblia. Eu sou Maria Alves e você está no canal Identidade para as Nações. E hoje eu vou te contar a história de Sara, a mãe de Isaac, o filho da promessa, tão famoso filho da promessa. Geralmente, quando nós contamos a história de Isaac, nós contamos a história de Abraão, a história do seu pai. Mas hoje eu quero falar da história da sua mãe. Por quê? Porque nós estamos na série Mães da Bíblia, né? Então eu quero falar dessa mulher que foi um exemplo em várias áreas, inclusive na questão de não ser perfeita. E hoje eu vou te contar algumas curiosidades que eu descobri, inclusive a respeito de coisas que eu julgava a mulher. Eu vou te dizer, mas eu vou te contar o que eu julgava nela e o que eu descobri, que aí eu fiquei pensando, gente, o que a pessoa não ver ali o contexto histórico, né, o contexto da época, né? A pessoa sai julgando sem conhecer a realidade. Então, Sara significa princesa, mas para quem não sabe, ela mudou o seu nome, ou melhor, Deus mudou o nome dela, assim como mudou o nome de Abraão. Abraão se chamava Abrão, que significava pai exaltado. E Sara se chamava Sarai. Na verdade, Deus só colocou uma letra no nome de Abraão e tirou uma da de Sara, né? Então ficou bem parecido, pelo menos em português, né, gente? Eu não sei ele no original. Sarai significava princesa também, ou rainha, só que com uma conotação idólatra. Então, Deus tirou aí essa conotação idólatra e deixou só princesa. E Abrão, né, pai exaltado, se transformou em Abraão, que significa pai de muitas nações, ou pai de muitos povos. Só que a questão é que eles não tinham nenhum filho. Sim, eles não tinham filhos. E ele se chamava pai de nações, né? Aquela coisa assim, né? As pessoas perguntavam, qual é o teu nome? Eu sou pai de muitas nações. Quantos filhos você tem? 0. Se você nunca leu a história de Abraão, eu te aconselho, gente, a partir de Gênesis capítulo 12. É muito interessante de ver que Abraão e Sara, que são considerados heróis da fé, gente, Sara tem algumas peculiaridades muito interessantes. Por exemplo, ela é a única mulher onde é citada a idade com que morreu. Sério, naquela época, na genealogia, tipo assim, ó, eles estavam cagando para as mulheres ali na genealogia. Só eram contados os homens. E por uma questão cultural na época. Só que Sara se destacou tanto que é inclusive comentado ali a história, porque ela foi a mãe de Isaac, o filho da promessa, que deu origem ali ao povo de Israel, os hebreus. Gente, a mulher teve filho com 90 anos. A mulher teve filho com 90 anos. Sim, vocês têm noção do que é isso? Nem eu. Então, em Hebreus, né, já no Novo Testamento, ela também é muito comentada como uma heroína da fé. Ela fala ali que ela creu, mesmo isso sendo totalmente lógico, que ela ia ter filhos ali com 90 anos, né? Só que a história que a gente vê ali em Gênesis é diferente, né? Não fala que ela teve tanta fé assim, né? No caso, aqui a gente percebe que mesmo as pessoas com uma grande fé cometem erros e muitas vezes chegam a duvidar das promessas de Deus. Porque, gente, eu aqui não tenho nem 30 e eu fico pensando, gente, será que eu vou conseguir ter filho depois dos 35, depois dos 40, que dizem que é de risco? Imagina essa mulher com 89, gente, quando escutou de Deus, fia, você vai ter filho. É tipo assim, Deus tá doido? Não é possível, não é possível. Sara era meia-irmã de Abraão. Sim, o seu pai era Terá, o mesmo pai de Abraão. Isso é bem bizarro, né, gente? É muito interessante, né, como a gente descobre isso. Abraão foi morar no Egito em uma época de grande fome. Muito provavelmente foi aí que ele pegou uma serva que se chamava Agar, que é muito importante para essa história. Só que aí ele pediu para que Sara dissesse, né, mentisse, que ela era irmã de Abraão. Não é que fosse uma mentira, mas a melhor mentira é aquela que é meia verdade, né? É a mentira que o capiroto usa. Porque não é bem mentira, na verdade eles eram irmãos. Só que
eles eram casados. E aí, o rei lá do Egito pegou ela como esposa e Deus feriu o povo, a coitada, mesmo assim, para guardar a vida de Abraão, não falou a verdade, estava ali sofrendo e Deus feriu o povo. E aí ele contou: não, tá, ela é minha esposa. Só que não bastava isso. Depois, anos depois, muitos anos depois, ele fez a mesma coisa lá com o rei Abimeleque. Ele falou a mesma coisa. Só que dessa vez esse rei Abimeleque tinha mais temor do Senhor e Deus revelou a ele em sonho que Sara tinha esposo, que era para devolver, porque senão ele ia ser morto e todo o povo dele. Só que Abimeleque ainda não tinha possuído a Sara. O que me leva a pensar que lá no Egito ela chegou a ser possuída pelo rei. Gente, que absurdo. Nessas horas da raiva de Abraão, né, gente? Só que Sara é um exemplo de submissão. Porque mesmo aquilo sendo prejudicial a ela, para proteger a vida do seu marido, ela se calou e ela falou: não, é meu irmão. Ele explica ali para Abimeleque quando ele chega lá todo revoltado: cara, por que você fez isso? O que a gente te fez para você fazer uma coisa absurda dessa com a gente, trazer esse mal ao meu povo? E ele falou: eu pedi um favor para Sara, que em todo lugar que a gente chegasse, dissesse que ela era minha irmã, para que não me matassem, porque era um costume da época. Essa mulher é muito bonita, gostei dela, vou matar o marido dela para poder casar com ela. Porque, na verdade, ela estava protegendo a vida de Abraão, igual ela fazia. E é muito interessante como ela chamava Abraão de Senhor. A gente não vê isso em outras esposas da Bíblia, né? Então, ela primeiro foi uma maravilhosa esposa para Abraão, inclusive em momentos que ele não merecia, né? E sabe o que eu descobri? Que, gente, eu julgava a mulher por ter dado Agar para Abraão, né? Leia a história depois. Ela não podia ter filhos e havia um costume, uma lei na época que caso a mulher fosse estéril e não conseguisse dar filhos para o seu marido, e principalmente porque ela era esposa única, ele não tinha segunda esposa, ela se sentiu na obrigação de prover filhos para Abraão por outros meios. Só que Deus já tinha prometido um filho para Abraão, só que ela quis dar ali uma ajudinha para Deus. Cara, não dê ajudinha para Deus, você só vai se ferrar. Ela quis dar ali uma ajudinha para Deus e disse assim, ó, tem a minha serva Agar, então tenha filhos aí por meio dela. Só que ela estava se utilizando de uma lei da época que na verdade era uma pressão. Cara, eu estou sendo incompetente como esposa, não consigo dar filhos ao meu marido, então eu vou prover de outros meios. Então, por causa dessa lei da época, a mulher tinha que prover uma outra mulher para dar filhos para o marido, ela proveu ali a Agar. Só que quando Agar percebeu, né, que estava grávida, ela começou a humilhar a sua senhora. E Sara se proveu de outra lei. É muito interessante ver como está escrito ali na Bíblia. Que Sara chega a Abraão e vai reclamar com Abraão. Olha, que essa injustiça caiu sobre ti. Porque aí eu comecei a entender. Cara, ela se usou de uma lei em favor do seu marido. Só que quando ela foi afrontada por essa mulher por ter engravidado, ela também estava se utilizando de outra lei, porque apesar dela ter dado ali a mulher, né, para engravidar, para ter filhos, para que o seu marido tivesse filhos, ela não podia deixar de ser a primeira esposa, ela continuava com os mesmos direitos de primeira esposa, principalmente por ter feito isso, de ter provido filhos, apesar de não ter sido pelos meios tradicionais, né? Então ela falou, olha, Abraão, eu tenho direito de continuar sendo a primeira esposa e eu estou sendo destratada por ser estéril. E por isso que Abraão foi tão tranquilo e disse, olha, ela é tua serva, faz o que for melhor para ti. Sara humilhou a Agar porque ela estava desprezando a Sara, né? Então humilhou a um ponto que Agar ficou com medo de Sara e fugiu. Eu vou contar em outro vídeo a história de Agar, tá? Então eu vou pular aí essa parte e vou voltar para Sara. O fato é, né, que Agar voltou e voltou a servir a eles, ela se humilhou, enfim. E aí Sara tinha 89 anos e Abraão tinha 99 anos, né? No caso, o seu filhinho Ismael, né, filho da Agar, já tinha 13 anos. E aí Deus chegou e prometeu a Sara, né, chegou através de anjos, enfim, e prometeu a Sara que ela teria um filho em 1 ano. Ela riu, né? Ela ficou assim, tipo, esse cara tá louco aí, né? E aí ele perguntou, tá, por que tu riu? Só que ela tava escondida, ela riu ali entre ela e ela, né? E ela falou, não ri, né? Vai que esse anjo aí me mata aqui. E aí ele falou, não, você riu sim. E aí
Um ano depois, ela teve Isaac. E é muito interessante, gente, que ela usou essa coisa aí que ela riu e ela colocou o nome do seu filho Isaac, que significa aquele que é motivo de riso, de alegria. Ela falou, cara, realmente Deus me deu motivo de riso, motivo de alegria. E todas as pessoas que ouvirem isso também vão rir, também, né, vão se alegrar. É impressionante ver como Isaac amava Sara, né? Abraão amava Sara, Isaac amava Sara, porque quando ela morreu, Isaac foi ser consolado anos depois, quando Abraão buscou uma esposa para Isaac. Isaac nem estava procurando, gente, ele era 40, ele tinha 40 anos e não estava nem atrás de esposa ainda. E, né, quando chega a esposa dele, que ele fala bem assim, Isaac foi consolado, né, inclusive ele levou a esposa para a tenda de Sara, né, para a tenda que era da mãe dele. E também Isaac só teve uma esposa, né, como exemplo aí do seu pai Abraão, um exemplo assim, cara, Sara, minha mãe, era tão maravilhosa, por que que eu vou ter duas esposas? Não vou cometer o mesmo erro do meu pai de ter, né, ali um caso à parte. Rebeca, a esposa de Isaac, também era estéril. E Isaac ficou 20 anos orando para que sua esposa gerasse um filho. Então é uma história parecida, só que ele confiou ali no Senhor, porque se você for ver a história de Abraão, ele tem a Ismael com 13 anos depois que Deus prometeu. O que na verdade é bastante coisa, né? Só que ele viu no exemplo da sua mãe, que teve filho ali com 90 anos, né? Ali já na sua velhice, na terceira idade. E ele confiou, não, meu pai esperou ali 13 anos e fez, né, uma coisa que não devia ter feito, tentou dar uma ajudinha para Deus, só deu o maior bolo, a maior treta, gente, deu um monte de treta, tanto que a H teve que sair lá definitivamente e viver no deserto, ele passou uns perrengues com o seu filho. Deus abençoou a Ismael por amor a Abraão, por ser descendente de Abraão, mas não era ali a ideia ter tido todos aqueles percalços e tretas, né? Eles poderiam ter evitado tudo isso, esperando o tempo certo, a maneira correta e todos esses negócios. Então Isaac ficou orando ali 20 anos, mas é muito interessante de ver como Sara teve essa grande influência na vida de Isaac. Então, Sara foi um exemplo de fé, de perseverança, por mais que ela tenha fraquejado ali nesses momentos, né? Ela dava para ver que se doava pelo seu esposo, se doava totalmente, inclusive ali arriscando sua vida, inclusive mentindo, né? Inclusive fazendo coisa errada. Era tipo aquela coisa, né? Tava cheia de boas intenções, mas acabava metendo os pés pelas mãos. E, ao mesmo tempo, né, se você fosse olhar para o contexto da época, para a cultura da época, para as leis da época, na verdade ela só estava cumprindo a lei e ela realmente queria ser uma mulher justa. Só que fala que, porque ela creu, isso foi imputado por justiça. Ah, mas tá falando é de Abraão. Mas leia ali em Hebreus o quanto Deus elogia, né? Vamos ler em Hebreus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 11, está escrito assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, gente, é impressionante ver assim como algo mudou nela ali quando o anjo falou, não, você riu. Tipo assim, cara, ele viu meus pensamentos. E ela creu ali, ela ficou naquela, meu Deus, tá, Deus está dizendo, então vai acontecer. Porque, gente, é lógico, né? Ela tinha 90 anos. Ela ia fazer 90 anos, né, quando engravidou. Cara, é impressionante. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessas reflexões sobre Sara. O que você acha? Você sabia sobre essas leis que, na verdade, Sara entregando H só estava cumprindo leis de homens? Eu fiquei até refletindo sobre isso. Sara, ao entregar Agar para Abraão, ela estava cumprindo a lei à risca, estava fazendo ali a cumprir o poder da lei. E tanto que depois, quando ela disse, ó, eu estou sendo humilhada aqui, ela também estava cumprindo a lei. Tanto que em Hebreus, né, no mesmo livro de Hebreus, Agar é uma representação da lei, enquanto Sara é uma representação da graça, dos filhos da promessa, né, sobre a graça de Deus. E eu fiquei refletindo sobre isso, na verdade, tudo que aconteceu ali foi porque Sara tentou se utilizar da lei para gerar filhos, para que a promessa de Deus cumprisse. Só que ela não entendia que na verdade era pela fé, era pela graça, era pelo milagre e era pela promessa e não pela lei
que os descendentes, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, ia vir através de Abraão. Então, gente, você já tinha parado para pensar nessa relação que Agar representa a lei justamente porque ela entrou ali naquela família por causa da lei? Deixa aqui nos comentários se você já tinha percebido isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo da série Mães da Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição todos os vídeos Mães da Bíblia para que você não perca nenhum. Assista os outros e fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Eu não faria isso não, eu não seria desse jeito não, porque você tem noção de que ela mentiu com dano seu para que Abraão não tivesse algum dano, passasse por algum perigo? Ela passou, sabe? Ela realmente se entregou assim, né? Ela se absteve da própria vida para servir ali, inclusive, né? Com certeza ela não estava feliz entregando Agar para que ela tivesse filhos ali por meio do seu esposo, né?